Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, incêndios florestais na Antártica. Tá? Eles já ocorreram no passado, a Antártica era bem diferente do que isso que nós vemos hoje. É isso que a gente vai entender agora através desta publicação. Tá? Tá aí o print da publicação. Parabéns, é pouco para tamanha parte técnica, tamanha magnitude, relevância e importância desse estudo. Tá? Os autores envolvidos estão de parabéns. Vocês têm aí Centro Acadêmico de Vitória, tá? Lá em Pernambuco, vocês têm participação do Museu Nacional, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro também, tá? De Santa Catarina, Espírito Santo, enfim. Parabéns a todos vocês. Por quê? Porque esse artigo ele diz claramente o período de fogo alto do Cretáceo. Isso foi mais ou menos 75 milhões de anos atrás, 75. Com a reprodução artística que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aqui, bem aqui. Então, esses extensos incêndios florestais, eles afetaram diretamente as comunidades vegetais. Então, os registros paleobotânicos significativos lá da Península Antártica foram estudados na subbacia de James Ross, especialmente na formação Santa Marta. No entanto, não há evidências descritas de incêndios paleoflorestais na área até agora. Olha que bacana. Então aqui eles apresentaram a primeira ocorrência de macrocarvão, semelhante ao carvão que a gente utiliza, isso mesmo, fossilizado proveniente da ilha James Ross, confirmando que os paleoincêndios eles ocorreram na vegetação campaniana preservada na formação Santa Marta. O novo material de carvão possui afinidade taxonômica gimnospermas, para vocês entenderem. Mais especificamente com as Araucácea, tá? O que está de acordo com os registros paleobotânicos anteriores da ilha James Ross. Olha aqui, registro bacana, né? Essa reprodução é artística, tá? Aqui à direita de seu vídeo, tá? Perfeito? Aqui é justamente a peça de carvão do Cretáceo, tá? Achado na Antártica, perto da base brasileira. O crédito, vocês podem ver, que é da autora do artigo, tá? Flaviana Jorge de Lima. Tá? Isso foi publicado na Polar Research em 2021. Tem alguns fatos a serem marcados aí. Tá? Isso desempenhou um papel significativo nas mudanças paleoecológicas em diferentes ambientes. Inclusive, uma compilação para todo o Cretáceo, para ser mais exato aqui, de alguns trabalhos, bem como numerosos estudos adicionais publicados nos últimos anos, demonstrou que esses incêndios foram frequentes e generalizados nesse período, atingindo áreas de baixa e alta latitude. Há evidências de fogo em todos os continentes do Cretáceo superior, mas a maioria dos dados vem do hemisfério norte. Então, as florestas análogas de gimnospermas, tá? Gondwana, no hemisfério sul, queimam periodicamente em lugares como Tasmânia, Nova Zelândia e Argentina. Então, durante o Cretáceo superior, o hemisfério sul estava experimentando a separação final lá do supercontinente Gondwana,
né, e áreas continentais, incluindo a Antártica, ficaram isoladas, né, de outras porções do antigo continente. Então, a Península Antártica evoluiu sob intensa atividade vulcânica causada pela tectônica, preservando diversas biotas fósseis em estratos relacionados a quedas de cinzas. E no que diz respeito a evidências paleobotânicas do Cretáceo Superior, na Península Antártica foram estudados registros significativos provenientes da subbacia de James Ross, especialmente da área da ilha James Ross, onde a formação é Santa Marta aflora, tá? Segundo citação em diversos estudos. No entanto, vocês podem notar que nenhuma evidência paleobotânica de que os incêndios paleoflorestais atingiram a vegetação dessa área foi descrita até o momento, embora a região como um todo tenha condições favoráveis ao fogo, por exemplo, vegetação abundante, presença de fontes de ignição, tá? Níveis adequados de vários elementos químicos. Então, a primeira evidência paleobotânica de que os incêndios paleoflorestais atingiram a Antártica foi relatada apenas recentemente. Tá? Recentemente, na ilha Nelson. Tá? Isso foi publicado em 2015 por Manfroy et al. Então, considerando a escassez de dados e levando em consideração a importância da evolução da Península Antártica para a paleobiodiversidade, eles apresentaram esse estudo que eu estou reproduzindo agora, tá? O link já está na descrição, a primeira ocorrência de macrocarvão proveniente da ilha James Ross. Então, esse registro confirma que o chamado paleofogo atingiu a vegetação durante o Campaniano na formação Santa Marta. O cenário geológico e a visão paleobotânica é bastante curiosa também, porque o arquipélago James Ross, já foi comentado nesse canal essa localização lá de Ross, localizado próximo à ponta ocidental da Península Antártica, e expõe uma sucessão sedimentar conhecida como o grupo Marambio da bacia de Larsen. Se lembra lá da plataforma Larsen C, não sei o que, e etc. Né? Então, essa bacia é subdividida nas subbacias Sul e James Ross. Tá? A origem da bacia, dessa subbacia de James Ross, é atribuída ao rompimento lá do supercontinente, a Gondwana, e a deposição de uma sequência sedimentar mesocenozoica ocorre em um sistema de remanso. Então, é uma das mais espessas e completas sequências vulcano-sedimentares depositadas do Cretáceo até o Paleógeno no hemisfério sul. Tá? E litoestratigraficamente é formado pela formação Nordenskjold, o grupo Gustav e o grupo Marambio. Tá? Então vocês podem reparar o seguinte, nessa imagem vocês veem em A e B a localização da Península Antártica, e a ilha James Ross, em C aqui, e a ilha James Ross, perdão. Aqui o mapa geológico na porção nordeste da ilha de James Ross, mostrando a localização geográfica da área estudada com uma estrelinha. Então, a área estudada foi justamente essa área onde está essa estrelinha aqui, ó, onde está o cursor do mouse aqui, perfeito? Antes de adentrar nisso daí, o grupo Marambio, tá, surge nas ilhas James Ross, Vega, Humphreys, Snow Hill, Seymour e Cockburn. Estas ilhas representam um sistema progradante, tá, composto por uma variedade de arenitos, siltitos, lamites, com altos níveis de coquinas depositados sob condições de tempestade na plataforma interna para externa. Então está dividido na parte litoestratigraficamente
nas formações Santa Marta, Snow Hill, Island, Lopes de Bertodano e Sobral. Tá? Então, conforme vocês podem ver aqui, a carta estratigráfica da subbacia de James Ross e a fotografia de campo da área que abriga o carvãozinho. Tá? Então a formação Santa Marta é a unidade basal do grupo Marambio, tem mais 900 metros de espessura, constituída por arenidos, sultitos, argilitos, intercalados com tufos vulcânicos e raras coquinas. Isso é interpretado como uma sequência de superfícies vulcanoclásticas depositadas em um ambiente deltaico. Tá? Então, localmente, na porção noroeste da ilha James Ross, a formação Santa Marta é dividida em Lakeman Crags e membros Herbert Sound. Tá? Então, isso aí varia a parte da espessura, os compostos, tá? Com conglomerados raros e mais algumas coisas. Mas tem um fator bem marcante que é o registro paleobotânico da Península Antártica e as suas ilhas adjacentes, que é bem conhecido a partir de sedimentos cretáceos da subbacia de James Ross, do arco posterior, que estão repletos de fósseis. Então, a madeira fóssil é conhecida dessas regiões desde 1830, com relatos de localidades de madeira adicionais na região da ilha Seymour. A maioria dos estudos que incluem madeiras fósseis e descrições da paleoflora da formação Santa Marta foram publicados nas últimas décadas, especialmente na ilha James Ross. A maioria deles se refere à vegetação não apenas como um dossel, né, aquela copa das árvores fechando tudo, tá? Praticamente quase não deixando a luz solar, aquele dossel intenso penetrar no solo, e foi dominado muito por coníferas, olha só, mas também por um componente importante de algumas angiospermas e samambaias. Então, estamos pegando aqui, já falamos de samambaias, a parte de pteridófitas, tem aquelas samambaias gigantes, angiospermas, para quem não se lembra, as plantas com flores e etc. As gimnospermas, as plantas com vegetais com sementes, tá? E vegetais bem grandes. E alguns trabalhos mencionam brevemente madeiras fósseis, mas infelizmente carecem de descrições anatômicas. Então a área prospectada ela foi restrita às porções norte, nordeste, noroeste e oeste da ilha James Ross, em torno das localidades denominadas Brand Bay, Lakeman Crags, Stickley Ridge e Lost Valley, respectivamente. Então, inclusive, Pujana et al., em 2017 2018, o artigo cita isso também, eles realizaram uma detalhada revisão taxonômica de madeira fóssil de diferentes estratos da formação Santa Marta, na localidade de Brand Bay, na ilha James Ross. Em relação às gimnospermas, os autores descreveram uma nova espécie, tá? E também relataram a ocorrência de outras, que eram anteriormente conhecidas para outras regiões da Antártica. Isso, por exemplo, citado também em 2014. Apontaram uma diversidade significativa de coníferas, descreveram angiospermas fósseis na formação de Santa Marta, na mesma localidade, propondo 3 novas espécies, reconheceram a ocorrência de 3 outros táxons de angiospermas com base em sua anatomia. Então vocês veem a importância, a magnitude, a relevância disso para a paleobiologia, para as ciências biológicas, para a botânica, para a parte climática também, porque isso daqui tem uma abrangência gigantesca. Então, as amostras que foram representadas nesse estudo, foram coletadas,
de afloramentos do membro Lachlan Crags, lá da formação Santa Marta, na parte nordeste da ilha James Ross. Então o material foi coletado juntamente com outros fósseis recentemente descritos. Tá? 4 fragmentos apresentavam características macroscópicas de carvão, maior ou igual a 2 milímetros, com cor preta, raia, o brilho sedoso, tá? Conforme é demonstrado aqui, tá? Comparativamente com a moeda de R$1, foram extraídos mecanicamente dos níveis sedimentares para avaliação em laboratório. Então, as amostras foram analisadas em estereomicroscópio, tá? O modelo M80, e montadas em tubes, tá? Padrão, tá? Isso seguindo uma técnica aqui. Posteriormente, o material foi examinado com o auxílio de um microscópio eletrônico de varredura, modelo JSM 6490LV, tá? Um corrente do acelerador de 20 kV, tá? No Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, em Frankfurt. Então, software apropriado foi usado para imagens, medições de características anatômicas. Então, amostras e etc. estão armazenados na coleção paleobotânica do Laboratório de Paleobotânica e Evolução de Biomas, no Museu de Ciências da Universidade do Vale do Taquari, Brasil. Tá? E quais foram os resultados encontrados? Os resultados encontrados são esses aqui. Ah, professor, o que é isso? Calma, alto lá. Aqui é a medida, tá? 20 micrômetros, 100, 60, 10 e 10, tá? Então, vamos lá. Então, os fragmentos de macrocarvão têm de 5 a 19 milímetros de largura, de 7 a 38 de comprimento e de 1 a 2 de espessura, e exibem bordas levemente desgastadas. Além das características típicas do macrocarvão, as amostras são impregnadas por uma substância amarelada, fraca, que pode ser visualizada sem auxílio de lentes de aumento. Sob o microscópio eletrônico de varredura, detalhes anatômicos bem preservados, incluindo, e há de arrepiar mesmo, incluindo paredes celulares homogeneizadas, paredes celulares, a parede da célula, podem ser observados aqui, ó, na figura 3A e 3C. Tá? Então, é extremamente bem observado na 3A e na 3C. Perfeito? Tem mais coisinhas aí. Mais coisinhas. O carvão vegetal, ele é uma evidência direta de paleofogo. E a presença de paredes celulares homogeneizadas confirma que o material que foi estudado foi carbonizado. Em corte longitudinal, os traqueídeos, lá da biologia vegetal, mostram raras pontuações uniceriadas. Nós vemos isso aqui nas figuras 3D e 3E. Tá? 3D aqui e 3E. Lindo, gente. Fenomenal. Olha. E tem mais. Aqui, no caso, elas uniceriadas. As bisseriadas alternadas tá na 3F. Aqui, ó, as bisseriadas alternadas tá na 3F. Muito, olha, fenomenal, gente. Então, raros raios uniceriados formados por 4 a 7 células, de 150 a 187 micrômetros de altura, tá? São preservados. Tá?
são preservadas. O pinte de campo cruzado parece ser crupeçoide, tá? Parataxodioide. Aqui já a parte mais técnica, enfim. Isso é um caráter facilmente perturbado durante a carbonização e não pode ser usado de forma confiável para um tratamento taxonômico de carvão lenhoso. Mas, no entanto, todas as características observadas apontam para uma origem de Gymnosperma araucariaceae. Está corrigindo, Araucariaceae. Lá no início da live, acho que eu comi alguma palavrinha ali, mas lá da família Araucariaceae. Então, dessas amostras. Então aqui, ó, a gente percebe, vamos passar aqui, a gente percebe aqui as imagens de microscopia eletrônica de varredura, né, o carvão de Gymnosperma da formação Santa Marta, mostrando o pinte de campo cruzado com crupeçoide, ataxodioide. Tá? Então, aqui é a reconstrução de paleofogos, tá? Da Antártica durante o Cretáceo. A ilustração é de Maurílio Oliveira, um paleoartista. Fenomenal isso. Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente pode colocar aqui o seguinte, que as plantas estão entre os organismos mais sensíveis às mudanças no ambiente e no clima. Então, compreender as sucessões florísticas é, portanto, extremamente informativo na reconstrução de eventos climáticos e ecológicos que ocorreram em longos períodos de tempo. No registro fóssil, a Antártica tinha uma biota altamente diversificada, sustentada por um clima favorável para certos tipos de vegetação, em contraste com o ambiente moderno. Isso também pode ser assumido para o Cretáceo, um conhecido período global de fogo alto. Evidências de incêndios paleocretáceos foram estudados em todo o mundo, e as ocorrências de carvão incluem áreas de alta latitude, como a Antártica, que foi coberta por vegetação arbórea abundante até o Neógeno. A latitude atual da localização fossilífera apresentada nesse estudo está na borda norte das florestas boreais, que são coníferas e adaptadas ao fogo, onde o raio é uma fonte de ignição comum. Isso mostra que os incêndios nessa latitude não eram necessariamente extremamente incomuns em um mundo mais quente e livre de gelo. O oxigênio, básico, um pré-requisito para a propagação do fogo, e seu nível impacta a inflamabilidade e a ocorrência de fogo a longo prazo. Durante o Cretáceo Superior, o nível de oxigênio paraatmosférico estava bem além de 15% ou 16%, a faixa mais baixa, olha só, da janela de fogo. Quando o nível de oxigênio está abaixo de 16%, é improvável que tenha sido mais do que uma atividade trivial de incêndio florestal. Alguns dados experimentais indicam que os incêndios com 16% não se propagarão, não importa quão mínimo seja o teor de umidade do combustível disponível. Em níveis de oxigênio acima de 21, os incêndios ascendem mais rapidamente e em níveis acima de 23 tornam-se comuns. O suprimento de oxigênio no Cretáceo Superior foi suficiente para que os incêndios ocorressem, mesmo de curta duração, durante o Campaniano. O incêndio florestal natural, causado por raios, bolas de fogo, faíscas, atividade vulcânica, foi um fenômeno regular ao longo do tempo geológico. A Antártica teve intensa atividade vulcânica causada pela tectônica durante o Cretáceo, como sugerido pela presença de restos fósseis e estratos relacionados a quedas de cinzas. É plausível que a atividade vulcânica desencadeou o paleofogo selvagem, que criou o carvão relatado nesse estudo. A atividade vulcânica também foi a causa provável proposta para o carvão que ocorre nos depósitos do Cretáceo na ilha de Nelson.
Além disso, a deposição de madeira carbonizada em condições marinhas costeiras geralmente implica em fragmentação severa, de modo que a preservação de fragmentos que atingem 38 milímetros de comprimento sugere uma origem parautóctone para o material aqui estudado. E a dinâmica paleoflorística antártica é essencial para entender as mudanças que ocorreram nos ambientes de alta latitude do hemisfério sul durante o Cretáceo. Uma exuberante vegetação dominada por coníferas foi gradualmente substituída por uma assembleia dominada por angiospermas durante o Paleoceno e posteriormente por mantos de gelo durante o Neógeno. A Antártica experimentou incêndios paleoselvagens em diferentes localidades durante o Cretáceo Superior. Isso conforme inferido no registro Mesocarvão. Os restos santonianos vêm do lado oriental da Península Antártica, na mesa Nunatak da Península Kenyon e de Hip Point, nordeste da ilha Nelson. Também são mencionados brevemente, mas não descritos, mesofósseis vegetais carbonizados das formações Lago Oculto e Santa Marta de idade Coniaciana Campaniana na ilha James Ross. O novo registro foi apresentado de outra unidade da subbacia James Ross, representa importante insumo para os estudos paleobotânicos na área. Tá? Embora a identificação do carvão como gimnospermas seja plausível, quaisquer atribuições específicas ou mesmo genéricas não podem ser feitas por conta do tamanho da amostra relativamente pequeno e núcleo limitado de características diagnósticas, como observado anteriormente, inclusive, por estudiosos em 2018 para carvão da Alemanha. No entanto, os fósseis que foram estudados no presente estudo são relevantes para estudos comparativos sistemáticos, paleoecológicos, biogeográficos, com outras assembleias fósseis, como proposto por Herenden, em 1991. Tá? Então, cada nova descoberta, gente, ela contribui e muito para o estabelecimento de incêndios, tá? De incêndios paleoselvagens, né, o paleofogo do Cretáceo no sul de Gondwana, incluindo a Antártica. Nesse contexto, uma afinidade taxonômica de Araucariaceae pode ser estabelecida para o carvão aqui descrito, com base nas covas orladas de traqueídeos claramente dispostas alternadamente. Esse macrocarvão é consistente com macrofósseis de madeira encontrados na mesma unidade geológica. Gente, para terminar, este macrocarvão, tá, é consistente com macrofósseis de madeira encontrados na mesma unidade geológica. Esta é a primeira descrição detalhada do macrocarvão da ilha James Ross, confirmando que os paleofogos atingiram sua vegetação durante o Campaniano, preservados na formação Santa Marta e observados em outras áreas da Antártica. Tá? Gente, aqui quando fala Campaniano, é justamente a escala do tempo geológico, tá? A idade da época do Cretáceo, lá da época Cretáceo superior, tá? Da era Mesozoica, do Eon Fanerozoico, que está compreendida entre mais ou menos 83,6 e 72,1 milhões de anos aproximadamente. Tá? A idade campaniana, para vocês se localizarem, sucede à idade santoniana e precede a idade maastrichtiana, ambas de sua época. Tá? Olha, o estudo ele é fenomenal,
tá? Fenomenal, sabe? Encantador, tá? Encantador. Então pega essa parte, sabe, desde pequenininha, com as análises micrométricas, tá? Realmente, assim, não tenho o que falar. Uma contribuição exemplar para as ciências biológicas e afins, tá? Para toda a sociedade. Então, parabéns a todos os autores, a Flaviana, a Juliana, a Luísa, o Luiz, o Rodrigo, Thaísa, Renan, Antônio, Dieter e Alexander, tá? Os parabéns mesmo, parabéns a todos os envolvidos, tá? Não tem palavras para eu descrever quando eu vejo um trabalho tão benéfico para toda a sociedade, né? E, assim, felizmente, vocês têm acesso a esse conteúdo aqui Deu uma travadinha. Felizmente vocês têm acesso a esse conteúdo aqui no meu canal. Vocês não vão ver isso em certas emissoras de televisão. Gente, gostou do conteúdo? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, faça o canal crescer, mete o dedão aí no like. Tá? Quem puder realizar essa colaboração aqui com o canal, o link também já está na descrição. Se cuide durante a pandemia. E não deixe de se inscrever lá no meu outro canal, para vocês ficarem sempre em alerta, você que mora na região sudeste, lá no canal Alerta no Sudeste, o link também já está na descrição. Perfeito? Mas é só jogar Alerta no Sudeste, vocês vão ver lá. Tá? Fico por aqui. Forte abraço a todos. Na paz, com Deus. Tamo juntos.